Amém. Então, vamos dar início agora, oficialmente, à nossa lição de hoje sobre o panorama bíblico e a canonização do Novo Testamento, né? Então, olha só, diferentemente do cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, tanto na versão das Bíblias da Igreja Católica Romana, como da Ortodoxa, como também das igrejas protestantes, é formado pelos mesmos 27 livros. O que significa isso? Que aqui nós não temos a questão dos livros apócrifos, né? Então, se você comparar a Bíblia no contexto de livros, a Bíblia protestante tem menos livros que a Bíblia católica, que também diverge da quantidade de livros da Bíblia ortodoxa. Mas isso só se dá dentro do Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, a Bíblia hebraica não considera os livros do Novo Testamento, mas a católica, a ortodoxa e os protestantes, então, concordam a respeito dos mesmos 27 livros, certo? Então, como nós temos o nosso Antigo Testamento baseado nos livros, né, dos rabinos massoréticos, então nós entendemos que estamos em conformidade, tanto com relação à base hebraica, né, que dá origem ao nosso Antigo Testamento, como no Novo Testamento não há divergências, né, com relação aos livros, ao conteúdo dos livros. Então, o Novo Testamento é formado naqueles 27 livros por 4 evangelhos, sendo 3 deles evangelhos sinóticos. A imagem está um pouquinho escura aqui, né? Mas Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. João é o 4º evangelho, o evangelho que foi inclusive escrito depois, né, dos demais. Temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, onde nós temos a história que relata como foi a vida dos apóstolos após a ressurreição de Jesus, né, e tem um foco principalmente acima, né, do caminhar de Paulo dentro da igreja. Um bom período, né, do livro de Atos é a narração da caminhada de Paulo. Temos as 3 epístolas paulinas, né, então temos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Timóteo são as cartas que ele escreve, né, a pessoas. Tito, Filemon. Entende-se que Hebreus não tenha sido Paulo, né, então faz parte das epístolas gerais. Há possibilidade, né, não é certeza. Também Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas e um livro profético que entendemos ser o Apocalipse. Esses são os 27 livros, então, do cânon do Novo Testamento. Agora, uma coisa muito interessante nós observarmos aqui: as palavras concílios e ecumenismo, ainda mais, né, usando a referência ecumenismo cristão, porque quando nós olhamos para a ideia de ecumenismo religioso, irmãos, isso é algo maligno, né? Falarmos sobre um ecumenismo religioso, porque a palavra ecumenismo se refere a algo que unifica, né? Então, unificar entre os cristãos uma visão que estava sendo divergente, que havia controvérsias, que havia conflito. Por isso a necessidade de concílios, para que houvesse uma conciliação na visão, na maneira de caminhar, né, da igreja. Então, um ecumenismo cristão é algo importante, difícil, né, mas importante. Nós temos, por exemplo, as diferentes denominações evangélicas, né, com muitos desses irmãos, nós conseguimos ter unidade, conseguimos ter né, um convívio, uma fé próxima, algo que não nos deixa assim tão distantes do caminhar. Mas com relação a outras religiões e a seitas e heresias, né, mesmo na mesma base bíblica do Novo e do Antigo Testamento, mas onde se acrescenta ideias totalmente distorcidas, como nós vimos mencionar algumas aqui, como o arianismo, por exemplo, né? Não há como nós formarmos um ecumenismo com eles. Então, por isso que, desde o início da igreja, isso tem sido levantado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses concílios e começar pela Bíblia, né? A Bíblia nos mostra 2 grandes momentos onde a igreja ali, recém-formada, necessitou tomar decisões importantes, né? A primeira decisão importante que foi tomada, nós vamos ver aqui, né,
Já foi logo antes do Pentecoste, logo no surgimento ali do caminhar da igreja, né? E é interessante e também preocupante perceber que grande parte dos cristãos imaginam que a formação do cânon do Novo Testamento se deu de forma semelhante à escolha de Matias para subir Judas Iscariotes como apóstolo. Como que foi a escolha de Matias? Né? A igreja estava ali em oração, eles estavam orando, e aí em um determinado momento eles não sabiam como resolver aquela situação. Havia duas pessoas que preenchiam os requisitos para estarem ocupando o lugar de Judas Iscariotes, então por fim eles lançam sortes e dá a entender que Deus tem escolhido Matias para ser o apóstolo a substituir Judas Iscariotes, né? Essa questão de lançar sortes é interessante porque há vários momentos no Antigo Testamento em que isso acontece, né? E isso não quer dizer que nós hoje devamos usar este mesmo método, né? Nós vamos ver que com relação ao primeiro concílio de Jerusalém, não é assim que eles fazem, já há um processo de maturidade e de sensibilidade quanto ao Espírito Santo, né? Mas é interessante nós observarmos isso e muitas vezes na mente dos cristãos é formada essa ideia de que as coisas aconteceram ao acaso ou na sorte, né? As coisas se encaixaram assim como um caminhar natural das coisas, né? Ou com base na preferência daquilo que achou mais interessante, mais agradável, né? Então, é como se os principais líderes da igreja cristã primitiva tivessem se reunido em um concílio para, depois de muito orar e jejuar, receber a direção do Espírito Santo, no sentido de discernirem quais, dentre os vários documentos que existiam na época, cerca de 100, né, apenas 27 deveriam ser considerados como canônicos, como verdadeiros inspirados por Deus. Então, não foi dessa forma, né, irmãos? A gente precisa desiludir dessa ideia, né? Então, nós temos lá em Atos, capítulo 1, do versículo 15 a 26, que fala sobre esse primeiro momento, essa situação inaugural, onde Pedro se levanta, né, e fala à igreja, e eles têm que tomar uma decisão. A forma como eles tomam essa decisão já é bem diferente do primeiro concílio que acontece, né, já no capítulo 15 de Atos, quando eles têm que lidar com a questão referente à imposição da cultura judaica, né, da lei, da circuncisão para aqueles que agora estavam se convertendo em Cristo Jesus. E então chega-se ali o parecer, né, onde eles deveriam ter 4 observações que são passadas para os gentios, né, e não mais a questão referente à circuncisão e à lei. Então, veremos que isso não se deu de uma forma tão simples, no caso da formação do cânon do Novo Testamento, não foi como esses outros 2 casos, mas da mesma forma foi sendo uma evolução, um processo, né? Foram necessários alguns processos históricos, os quais cremos que foram conduzidos pelo Espírito Santo para que a igreja chegasse a entender que apenas esses 27 livros que conhecemos hoje é que deveriam compor esse cânon. Essa questão da ação do Espírito Santo é fundamental, né? Nós entendemos que não é simplesmente o entendimento humano, a ideia humana, mas é algo que nós vemos o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, também inspira a sua preservação e a sua organização. Então, vamos aqui ao próximo cânon, a próxima parte, falar da formação desse cânon, né? Como cada uma das suas etapas, né, então foram sendo organizadas e construídas. O primeiro ponto a ser entendido é que o reconhecimento da canonicidade dos 27 livros pela igreja, de forma geral, foi algo que aconteceu gradativamente. Entenda bem essa questão, assim, não foi em um ano, não foi em um dia, né, não foi em um mês, foi ao longo de décadas, de centenas de anos, né, que o processo se deu, até nós termos ali, como a Beth mencionou, o Concílio de Catargo, depois, né, de Hipona, onde finalmente essa questão já foi consolidada. Logo no final do século I e no início do século II, boa parte dos livros do Novo Testamento era conhecido
e por grande parte da igreja, sendo que alguns desses livros já eram reconhecidos como escritos de inspiração divina, principalmente as cartas paulinas seguidas de alguns dos evangelhos. As cartas escritas por alguns dos primeiros pais da igreja, que são aqueles que vieram após os apóstolos, como Inácio de Antioquia, Policarpo e Clemente de Roma, comprovam tal fato. Então nós temos documentos que foram escritos por esses homens, né, logo na sequência do primeiro século, ali no segundo século, né, entre o primeiro e o segundo século, e nos dão esse entendimento de que esses livros eles já eram usados pela igreja como escritura, né, além das escrituras do hebraico, né, já havia então a circulação dessas cartas, eles já eram usados como escritura pela igreja na sua edificação. Como exemplo, podemos citar um trecho da primeira carta de Clemente aos Coríntios, onde reconhece que Paulo escreveu sobre a inspiração divina. Ele fala o seguinte, Clemente: retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo. O que vos escreveu ele por primeiro no início da evangelização? Na verdade, divinamente inspirado, ele enviou a carta para vós a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já formavam divisões entre vós. Contudo, tal divisão representava então pecado menor para vós, já que vos inclináveis para apóstolos autorizados e para homem aprovado junto de vós. Bom, todavia, no início do século II, já era percebido que em pouco tempo de história cristã, uma grande variedade de pensamentos foi surgindo dentro do cristianismo, sendo que muitos deles não estavam em conformidade à doutrina apostólica. Então, se havia já uma referência que aquelas escrituras, né, produzidas ali por Paulo, pelos apóstolos, haviam grande utilidade, eram divinamente inspiradas, tinham trazido edificação para que a igreja resolvesse conflitos como em Corinto, né? A igreja fosse edificada, permanecesse unida. A interpretação sobre essas cartas que passou a se dar nos tempos seguintes, já nos mostram que haviam coisas fugiam totalmente da doutrina apostólica, de questões que são importantes, fundamentais. Como nós mencionamos aqui, uma das principais delas já abordadas, né, a respeito do arianismo, que era do entendimento que Jesus não era Deus, né? Como isso é importante para nós, né, no que tange a nossa fé hoje. Entender que Jesus ele não era simplesmente um homem, mas ele era, né, tanto homem quanto Deus. Ele não era metade homem, metade Deus, mas ele era 100% homem, 100% Deus. Então, isso acabou funcionando como um importante catalisador. O que é um catalisador, irmãos? Quem pode me dizer? Ativa, acelera? Que cata? Capta, filtra, né? Remove impurezas. Então, onde ele concentra ali, né, de alguma maneira que o que passa por ele já está então limpo, filtrado, né? Então, esse processo da igreja ter que lidar com os pensamentos divergentes que surgiram, e também essa questão das escrituras, né, o que era de fato de Deus ou não, inspirado por Deus ou não, funcionou como um importante catalisador. É como se Deus colocasse um zelo no coração dos homens que ali estavam, né, dando sequência, sendo discípulos dos discípulos. Eles então passaram a fazer uma grande validação de todas as coisas, tanto com relação às escrituras, quanto com relação à interpretação delas. Então, para que a igreja chegasse ao entendimento de que ela deveria primar em ter unidade, sendo que para isso era necessário que fosse elaborado um compêndio de escritos que servisse de regra, de norma para a igreja, ou seja, um cânon. Então, aí, da mesma forma como foi trabalhada a canonização, aquilo que nós entendemos, né, por uma regra, uma norma para se organizar os textos do Antigo Testamento e ter validada a inspiração divina deles, e excluída a questão dos apócrifos, por exemplo, isso precisava ser feito também no Novo Testamento.
Então vamos ver aqui esse primeiro cara, Marcião de Sinop, que viveu ali no final da vida do apóstolo João até o ano 160 depois de Cristo. Ele é conhecido como o primeiro grande herege, né? Um herege, vocês sabem que se trata de alguém que divulga heresia, né? Surgiu no meio da cristandade esse homem, depois de estudar as escrituras do Antigo Testamento e comparar com os ensinos de Jesus dos apóstolos, chegou à conclusão de que a igreja deveria abandonar completamente tudo aquilo que era referente ao Antigo Testamento. Já ouviu isso? Já ouviu nos dias de hoje falarem sobre isso? Ignora o Antigo Testamento, ele não é importante, despreza. Pois é, já ali no começo, um pouco depois, né, dos dias do apóstolo João, já se falava a respeito disso. Por que ele falava isso? Ele considerava o Deus dos judeus como um Deus primitivo, mau e sanguinário, e que deveria ser rejeitado, porque era algo que já havia sido superado pela nova revelação dada pela pessoa de Cristo. Então, ao invés dele entender que os homens do Antigo Testamento não tiveram ainda condições de enxergar a Deus em sua plenitude, somente após Cristo vir é que a plenitude de Deus foi revelada, ele entendeu que haviam dois deuses, o do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Então Jeová deveria ser descartado e somente, né, o Deus revelado por Jesus, o Pai, é que deveria ser considerado. Baseado nesse entendimento, Marcião foi aquele que elaborou o primeiro compêndio de escritos canônicos, sendo que no seu cânon, conhecido como Cânon de Marcião, né, tem um cânon só dele, era constituído de apenas um evangelho, o de Lucas, e de 10 epístolas de Paulo, né? Então ele era bem seletivo, né, nas suas escrituras. Além disso, o próprio Marcião se sentiu na autoridade de poder fazer algumas edições, né? Não concordou muito bem com o que Paulo disse lá, ele foi, né? Então, tanto no evangelho de Lucas, como em algumas das 10 epístolas de Paulo, de forma a remover qualquer coisa de judaísmo que esses escritos originalmente tivessem. Essa atitude de Marcião foi rejeitada pela liderança da igreja, no entanto, ela representou como que o embrião, uma primeira ideia que ajudou a despertar na igreja a necessidade de formar um cânon para que ela viesse a se proteger de heresias que estavam surgindo, principalmente no que se tratava a pessoa de Cristo. Então, vamos agora ver esses dois homens, Justino e Taciano. Já aqui um pouco depois, né, ainda do apóstolo João, 165, e Taciano, discípulo de Justino. Ele foi um filósofo e teólogo cristão decapitado em Roma pelo Império. Em um de seus escritos, que datam a partir do ano 150, ele menciona o costume que já havia sido criado na igreja de Roma, de aos domingos se ler os 4 evangelhos, juntamente com alguns textos da Septuaginta. Então nós já tínhamos essa referência aos 4 evangelhos como sendo, né, parte das escrituras que a igreja então comumente lia aos domingos. E o discípulo dele, Taciano, elaborou uma obra que foi utilizada por muitos cristãos do Oriente, chamada Diates Saron. O objetivo dessa obra era reunir os 4 evangelhos que conhecemos em um único escrito, né? O que é bastante complicado, porque se você pegar os evangelhos e depois, quando chegarmos numa abordagem mais profunda sobre os evangelhos, você vai perceber que há conteúdos exclusivos em cada um deles e há conteúdos em que eles falam de um mesmo relato, mas de pontos de vista diferentes, de pessoas que estavam lá, de pessoas que ouviram de outros. Então, tudo isso, ao ser conciliado em um único evangelho, é um desafio muito grande, né? Ele se propôs a isso. Mas o que é mais importante nós observarmos é que esses dados históricos, tanto de Justino como de Taciano, nos mostram que os 4 evangelhos, já na metade do 2º século, estavam bem estabelecidos no meio da igreja cristã. Então, dentre os textos que foram ignorados, daqueles 100, né, porque ficaram apenas 27, haviam menções a outros evangelhos, mas esses não dados como escritura, não reconhecidos como inspiração divina. Às vezes relatam até, talvez não sejam considerados invenção, né? Mas mesmo que tenha sido escrito de fato por quem se diz que escreveu,
mas no seu conteúdo não havia essa testificação acerca da inspiração divina e da validade como escrituras, como algo que realmente deveria ser usado pela igreja para a edificação, né, para o crescimento alinhado com os princípios e valores de Deus. Então, no próximo agora nós temos esse cara, né, já Irineu de Lyon, né, bem famoso, no ano 130 a 202, e o cânon de Muratori, que foi então no final do século II escrito, e na verdade esse cara Muratori, ele descobre, né, já bem muitos anos depois, esse cânon, essa organização dos livros. Vamos ver aqui sobre isso. Irineu de Lyon, os seus escritos mostram que ao final do segundo século, ou seja, lá no ano, né, entre 130 e 200, os 4 evangelhos e boa parte do restante dos livros do Novo Testamento estavam sendo realmente considerados pela igreja como escritura sagrada, com exceção de alguns das epístolas gerais, 2 Pedro, 3 João e Tiago. Então, Muratori, ele, na verdade o nome dele é Ludovico Antônio Muratori, em meados do século XVIII, ele descobriu em Milão, né, um achado que trata-se da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Ele exclui apenas epístolas aos Hebreus, de Tiago e 1 e 2 Pedro. Então já havia a relação daqueles livros como sendo, né, um cânon, uma organização desses livros como sendo escritura usada no século II, descoberta por ele no século XVIII em Milão. Por outro lado, inclui entre os seus livros o Apocalipse de Pedro, já ouviu falar? E a Sabedoria de Salomão, que é um livro apócrifo, né, que posteriormente passou a fazer parte do Antigo Testamento da Bíblia Católica, ou seja, como a Bíblia Católica baseou, né, a tradução da Vulgata na Septuaginta, então eles absorveram os livros apócrifos. Então é normal que haja entre as escrituras, né, reconhecidas ali juntamente com os livros do Novo Testamento, escrituras que se referem aos livros apócrifos, uma vez que os rabinos maçoretas só deram início à formação do cânon maçorético, né, da organização dos livros do hebraico, entre o ano 200 a 800 depois de Cristo. Vamos falar então sobre o Concílio de Nicéia. Já foi bastante falado aqui no começo, né, na pesquisa que os irmãos fizeram. Realmente ele é muito importante para nós. Ele foi o primeiro concílio ecumênico. O que vem a palavra ecumênico? Com a intenção de unir, né? Então ele tentava conciliar os conflitos, as divergências, para que houvesse unidade entre a igreja. Ele quer dizer ecumênico, quer dizer universal, único, né? Onde bispos de todas as regiões do cristianismo participavam. Foi convocado e presidido pelo próprio imperador romano Constantino o Grande. O foco principal desse concílio era resolver as questões em torno do arianismo, doutrina criada por um padre de nome Ário, que negava a divindade de Jesus Cristo. Todavia, esse também foi um importante momento na história da igreja quanto à formação do cânon do Novo Testamento, pois foi neste concílio que foram estabelecidos alguns critérios. Essa aqui é a palavra-chave, irmãos, para que um determinado escrito pudesse ser aceito como parte da Escritura Sagrada. O que ele considerava? Primeiro, apostolicidade do escrito, ou seja, se ele for escrito pelos apóstolos de Jesus ou por alguém que teve contato com eles, como Lucas. Então nós temos o Novo Testamento, os escritos feitos por Mateus, Marcos, Marcos e João, né? Sendo que Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Marcos, ele caminha já nos primeiros anos juntamente com os discípulos, entre os discípulos, né, como relata o livro de Atos, e os demais livros escritos por Paulo, né, por Pedro, por Tiago, por Judas, que são também mencionados no livro de Atos dos Apóstolos. Então, como esses escritores, né, eles compunham ou o corpo dos apóstolos, ou alguém que teve contato direto com eles, como o caso de Lucas, então era o primeiro critério que eles avaliavam para dizer se era realmente
uma escritura, então poderia ser considerada como inspirada por Deus e útil para a igreja. No segundo ponto que eles consideravam, se faria parte do cânon, é se era um escrito que era reconhecido e utilizado pela grande maioria da comunidade cristã, ou seja, tinha o testemunho da maioria da igreja. Logo, se um livro era utilizado apenas por parte da igreja, então ele não poderia ser aceito para fazer parte do cânon. Então, se apenas os irmãos daquela localidade tinham ele como sendo, da parte de Deus, e a totalidade, os demais haviam rejeitado, então esse era um ponto que era considerado para a canonização. Por isso que talvez havia a questão dos livros ali, de alguns que começaram a ser rejeitados e depois incluídos, como a Epístola aos Hebreus, como também ali de Tiago. No terceiro ponto, se não contradizia as Escrituras, adiantava ter um texto, que grande maior parte ali considerasse, tivesse menção como sendo de um apóstolo, mas ia contrário a algo que o Senhor já havia dito a respeito do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores, dos seus mandamentos. Então, a contradição às Escrituras, ou seja, se ele possuísse algo que não estava em harmonia com a doutrina reconhecida pela igreja, então também deveria ser rejeitado. Então, esse foi o catalisador, o filtro, esses 3 critérios principais para que houvesse a seleção dos livros. Muita gente acredita, de forma equivocada, que o imperador de Roma, Constantino, através do Concílio de Nicéia, determinou quais seriam os livros que deveriam entrar para o cânon do Novo Testamento. Muita gente acha que, por Constantino ter se tornado imperador de Roma e ter se tornado também, ter se declarado como a religião cristã, então ele tenha interferido, agido na seleção dos livros, como se ele tivesse interesse selecionado. Nós, inclusive, podemos nos arriscar a dizer que isso tem influência da obra de Dan Brown. Quem já assistiu aqui o filme ou já leu o livro Código da Vinci? Tem na Netflix, Não recomendo você assistir, apenas se for por uma questão mesmo de curiosidade, porque eles trazem realmente fábulas, teorias que levam você a duvidar de coisas extremamente importantes. Eles colocam em xeque a questão que é muito falada hoje em dia sobre Maria Madalena, que ela teria tido um caso com Jesus, desse caso tenha surgido um filho, a Igreja Católica tenha tentado esconder isso e por aí vai. Então, através de uma obra, por exemplo, como essa, disseminou muitas teorias de conspiração que não tem nada a ver com a verdade histórica. A partir desse concílio de Nicéia, baseada nos critérios, a igreja passou a analisar todas as obras que estavam sendo escritas e lidas pela comunidade cristã, para que ela pudesse então se posicionar quanto ao conteúdo das mesmas, como foi falado já, mais de 100 escritos entre livros, cartas e evangelhos. Então é importante vocês entenderem que quando se fala do Evangelho de Tomé, quando se fala de outras epístolas, não quer dizer necessariamente que tenha sido o diabo que foi lá e influenciou alguém para escrever aquilo, mas às vezes foi um testemunho, uma carta, algo que alguém tem escrito realmente no intuito de testemunhar ou relatar algo do seu tempo, mas que não quer dizer necessariamente que tenha inspiração do Espírito para a sua produção e utilidade e aceitação para a igreja do seu conteúdo, Agora, falando sobre... É isso mesmo? Eusébio de Cesareia, no ano de 260. Já avançamos agora um pouquinho do segundo século, até os dias do Concílio de Nicéia. Ele foi um bispo de Cesareia, referido como pai da história da igreja, porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quando a história do cristianismo primitivo. Em sua obra História Eclesiástica, no ano de 330 d.C., que data de 5 anos após o Concílio de Nicéia, Eusébio disse o seguinte, preste muita atenção, esses próximos slides aqui, apesar do negrito não estar muito fácil de entender, mas são todas palavras de Eusébio retiradas
do seu livro que ele escreveu. Ele diz o seguinte: este também parece ser o devido lugar para se apresentar uma declaração sumária dos livros do Novo Testamento já mencionados. E aqui, entre os primeiros, deve ser colocado a Santa Tétrade. Tétrade vem de 4, dos Evangelhos. Esses devem ser seguidos pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois deste, deve-se mencionar as epístolas de Paulo, as quais devem ser seguidas pelas reconhecidas primeira epístola de João, bem como a primeira de Pedro, a ser de igual modo aceita. Após esses, devem ser colocados, caso convenha, o Apocalipse de João, a respeito do qual apresentaremos as diferentes opiniões no devido tempo. Esses, portanto, não são reconhecidos como genuínos. Entre os livros questionados, ainda que sejam bem conhecidos e aprovados por muitos, são reputados aqueles chamados Epístola de Tiago e de Judas, também a segunda Epístola de Pedro, e os chamados segunda e terceira João, ou seja, havia-se alguns questionamentos se eles realmente seriam considerados, mas nós sabemos que eles acabaram sendo considerados, ok? Quer seja dos evangelistas, quer de outro de mesmo nome. Entre os espúrios, quer dizer rejeitados, devem ser alistados ambos os livros chamados Atos de Paulo e aquele chamado de Pastor, o Pastor de Hermas, e o Apocalipse de Pedro. Além desses, os livros chamados Epístolas de Barnabé e as chamadas Instituições dos Apóstolos. Além disso, como afirmei, caso pareça correto, o Apocalipse de João, que alguns, como já se disse, rejeitam, mas outros colocam como genuínos. Então esse era o parecer que ele dava sobre isso, sobre o Apocalipse de João. Mas há também alguns que listam entre esses, o Evangelho de acordo com os Hebreus, no qual os hebreus que receberam a Cristo têm especial deleite. Pode-se dizer que esses são todos a respeito dos quais há alguma controvérsia. Então, esse é o livro 3, capítulo 25, que nós temos acesso, ao conteúdo escrito por Eusébio de Cesareia, que traz essa relevância, onde ele define com muita clareza a base que nós temos já dos livros do Novo Testamento como aceitos, validados. Eusébio também chega a citar algumas obras que deveriam ser consideradas não apenas como espúrias, mas hereges, ou seja, algo que a igreja não poderia nem mesmo pensar em ler, por se desviarem da ortodoxia da igreja. São elas os Evangelhos de Pedro, Tomé e Matias, os Atos dos Apóstolos de João e de André. Então, a consideração dele a respeito disso é que há dentro do seu conteúdo heresia. Então é algo que não serve nem mesmo para a possibilidade de um entendimento histórico, mas vai trazer confusão a respeito de questões importantes da doutrina da palavra de Deus. Certo? Um outro homem importante, Atanásio de Alexandria, nos anos de 296 a 373, aqui nós já estamos nos aproximando dos concílios onde o Novo Testamento é então canonizado e definido a respeito dos 27 livros. Um dos maiores nomes da igreja primitiva, bispo de Alexandria, que combateu intensamente durante o concílio de Nicéia, época que ele ainda era apenas um diácono, a doutrina herética do arianismo, algo que foi decisivo na história da igreja. Atanásio elaborou alguns dos escritos muito importantes por volta do ano 360, que em um desses escritos ele descreveu justamente a lista dos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento. Portanto, Atanásio foi o primeiro na história do cristianismo a listar exatamente todos os livros que deveriam fazer parte do novo cânon. É importante salientar que naquela época muitas das igrejas não aceitaram essa lista de Atanásio, por ele se tratar de um bispo regional. Então não era nem necessariamente se era ou não correto, mas pela posição dele ele foi ignorado,
porém futuramente foi exatamente o que aconteceu. Então, nós sabemos aqui sobre o Concílio de Catargo e Hipona, como foi falado aqui hoje, né, pelos irmãos que pesquisaram. Então, de parabéns, viu, pelo esforço, pela dedicação de vocês, encontrar exatamente as informações que nós precisávamos. No Concílio de Catargo, em 397 depois de Cristo, quase 400 anos, então, é que se delimitou os 27 livros como sendo o cânon do Novo Testamento. Todavia, esse também era um concílio de aspecto regional. Então, no Concílio de Hipona, 419 depois de Cristo, ratificou a decisão do Concílio de Catargo quanto ao reconhecimento oficial dos 27 livros como aqueles que devem compor o Novo Testamento. Apesar de também ter sido um concílio regional, ele foi decisivo para a aceitação de toda a igreja. Então, qual a conclusão que nós chegamos a esse respeito, irmãos? Depois de vermos de forma bem resumida, né, nós estamos aqui realmente abordando uma parte da história da igreja focada nos concílios e na canonização do Novo Testamento, né? Não estamos entrando em grande discussão sobre a questão das heresias, mencionamos basicamente aqui a do arianismo, né? E também aquela do Marcião, de Sinop. Mas estamos abordando de uma maneira bem resumida como se deu o processo da formação do cânon do Novo Testamento. É muito importante salientar que a escolha desses 27 livros não foi algo meramente humano, como se a igreja tivesse decidido por si própria. Quem determinou o cânon foi o Espírito Santo, que inspirou cada um dos livros. A igreja apenas o reconheceu, o discerniu, pela iluminação do próprio Espírito que habita nos membros individuais. William Whittaker, professor de teologia na Universidade de Cambridge, no livro Disputas sobre a Sagrada Escritura, publicado no ano de 1588 e frequentemente citado na Assembleia de Westminster, resume o papel da igreja como corpo e dos crentes individuais com relação ao reconhecimento do cânon. Ele declara que a autoridade da igreja pode, a princípio, mover-nos a reconhecermos as Escrituras, mas depois, quando nós mesmos lemos as Escrituras e as compreendemos, concebemos uma fé verdadeira. Isso que é de mais assim, impressionante, nós percebemos que 2000 anos depois do nascimento e da morte de Jesus e da escritura desses evangelhos, dessas cartas, dessas epístolas, ainda nos dias de hoje, quando nós lemos, quando nós compreendemos, nós sentimos o Espírito que estava lá, na inspiração dessas cartas, que depois usou homens para que com zelo as selecionassem, as organizassem e nos trouxesse o entendimento, a luz que precisávamos. Ainda hoje nós vemos o Senhor salvar, operar, curar, transformar, libertar, dar a graça, encher-nos, fazer a obra tão maravilhosa em nossos corações. Assim como com relação à salvação, nós vemos a importância da testificação do Espírito, que nos diz, que nos dá a certeza dentro de nós de que somos filhos de Deus. Assim também nós vemos as Escrituras, tão antigas, tão disputadas, tão polemizadas, vamos assim dizer, com relação à divindade, com relação à inspiração, mas que dentro do propósito de Deus, nos traz essa tão grande certeza, essa tão grande fé de que o Senhor tenha inspirado esses homens a escrever, a preservar, a organizar, a transmitir às próximas gerações, e assim, como nós vemos naquele infográfico do início, a Bíblia não apenas o primeiro livro, que passou a ser difundido, mas também o mais comercializado até hoje, com um recorde de vendas, de leitura, de traduções, É impressionante nós vermos como é realmente muito mais que um livro, uma biblioteca, mas o seu peso, a sua relevância para os dias de hoje é sem comparação, Os registros que foram então
inspirados e organizados por Deus para nós.